Primeiro-Ministro garantiu ontem que o seu governo esteve sempre ao leme no acompanhamento e coordenação aos incêndios e recusou a ideia de que não houve prevenção. Luís Montenegro, que marcou presença no início do debate da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre a situação dos incêndios em Portugal. O Governo, eu próprio e a Ministra da Administração Interna estivemos sempre ao leme. Podemos e devemos avaliar a eficácia e a execução destas ações, não sem antes dizermos de forma muito clara que é falsa a ideia de que não houve prevenção no terreno. Apesar das medidas preventivas e do diagnóstico, a força do inimigo foi enorme. A verdade é que não conseguimos evitar grandes incêndios, quer do ponto de vista da dimensão, quer do ponto de vista da duração. O JPP propõe que a Comissão Parlamentar de Inquérito aos Incêndios Rurais que atingiram o país por responsabilidades políticas investigue a eventual existência de interesses privados e perceba os motivos do acionamento tardio do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O JPP entregou ontem no Parlamento a proposta de inquérito parlamentar intitulada Comissão de Inquérito aos Incêndios Rurais no Norte e Centro de Portugal, que foi anunciada pelo partido a 18 de agosto. O partido que pretende que esta comissão apure responsabilidades políticas e administrativas. Há pouco, o líder do Partido Socialista, à margem da Rota Estrada Nacional 2 pela coesão e valorização do território, considerou que o debate de ontem nada adiantou. Nós entendemos que a avaliação da época dos incêndios deve fazer-se no fim da época dos incêndios. Aliás, por isso é que fomos contra o debate que houve na Assembleia da República. Pergunto, um dia depois do debate, para que é que serviu o debate? Teve algum efeito concreto na vida das pessoas? Teve algum efeito concreto na melhoria das condições operacionais da proteção civil? Serviu para fazer, aproveitar por alguns por uma certa chicana política. De resto, perdeu-se aquilo que é o essencial. No fim, teremos uma comissão técnica independente e avaliaremos aquilo que não correu bem, aquilo que deve ser melhorado. José Luís Carneiro, que vinca que o importante é garantir já a limpeza das áreas ardidas e depois pensar a médio e longo prazo, com foco na reforma da floresta. O que é que importa para as pessoas? Primeiro, garantir já as limpezas que têm que começar a ser feitas das áreas ardidas, porque vêm as primeiras chuvas em setembro, outubro e tornar-se-á num novo problema. Essa deve ser uma das prioridades urgentes, quer para o Ministério da Administração Interna, quer para as Forças Armadas, que podem colaborar nesse objetivo, quer para as autarquias. Primeira prioridade, limpezas preventivas para preparar o outono. Depois, há que olhar para o médio e longo prazo. E o médio e longo prazo tem que ver com a reforma da floresta. Tem a ver com o programa para a valorização do interior. Como ontem voltei a lembrar na Assembleia da República, o programa para a valorização do interior, o programa para a valorização do turismo no interior, olha, por exemplo, programas para os quais contribui muito a ex-ministra Ana Abrunhosa. Também esta manhã, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, admitiu que nem tudo correu bem e que este é um momento de avaliação. Depois de termos sofrido tudo isto, é tempo de redefinir, de reconstruir, de redefinir metas, de olhar seriamente para os problemas e imediatamente de ajudar que cada um possa reconstruir a sua vida se foi profundamente afetado pela catástrofe que nos assolou. Também há tempo, Sra. Ministra, de fazer um pouco melhor. Fala-se muito, tem-se falado muito, até demais em incompetência, em descoordenação de meios. Admite que houve alguma descoordenação e admite que em breve se vai retificar aquilo que é preciso retificar? Com esta dimensão de catástrofe é evidente que nem tudo correu bem. E agora é tempo de compreender o que se passou e de avaliar. E, portanto, está disposta a pôr tudo em causa, se for caso disso, em relação ao esquema, ao que é organizado, ao que está organizado e aquilo que é preciso reorganizar, está disposta a fazer uma análise profunda e com todas as consequências? Olha, disposta a fazer o meu trabalho, estou. Com tudo o que isso implicar. Disposta a pôr tudo em causa, se eu lhe dissesse que o faria, seria insensato da minha parte. Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas áreas norte e centro de Portugal.
Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 250 mil hectares no país. Fogos que provocaram 4 mortes, incluindo um bombeiro e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal. Só hoje é que serão conhecidas as medidas de coação aplicadas ao homem que foi detido pela PSP em Machico pelo crime de violência doméstica. O suspeito deverá ser ouvido em primeiro interrogatório judicial a partir das 2h de hoje pelo juiz de instrução criminal, permanecendo até lá nos quartos de detenção da PSP no Funchal. O arguido foi detido terça-feira, 2 dias e meio depois do ocorrido, na sequência de um mandado emitido pelo Ministério Público. Em declarações à CNN Portugal, o superintendente-chefe da PSP, Carlos Bastos Leitão, diz que o agressor só foi detido pelo alarme social que se criou à volta deste caso. Bastaria ter feito uma notificação e, sendo a Madeira uma ilha, não haveria um grande perigo de fuga por aí além. Portanto, parece-me que esta detenção foi mais a reboque do alarme público do que propriamente da sua necessidade estrita, e com isso apazigua-se um bocado aquela que é a sede de vendetta popular nestas situações, que não desculpa em nada o agressor, porque pelos vistos já não era a primeira vez, tal como em múltiplos outros casos de violência doméstica. Depois há sempre quem venha dizer, de uma forma quase lavando as mãos como Pilatos, mas isto já era assim há imenso tempo. É típico também da violência doméstica, toda a gente sabia até acontecer alguma coisa horrível. Só que nos antecedentes ninguém foi capaz de denunciar isso às autoridades. Portanto, claro. É muito típico também daquilo que é as situações de violência doméstica. Apesar de nós não o querermos, ainda vigora aquele ditado popular muito antigo de que entre marido e mulher não se mete a colher, e todos nós sabemos que isso depois tem consequências trágicas, com os 700 homicídios em 25 anos. 700 são maioritariamente mulheres. 700 mulheres é mesmo muito, muito homicídio nesta área da violência doméstica. Entretanto, sabe-se que foi a vítima a fornecer as imagens. A PSP não foi ao local, pelo que foi a própria vítima a pegar no cartão de memória com as imagens e foi apresentar queixa à polícia. Esta detenção, assim, à última da hora, para mim não faz muito sentido. Terá sido domingo à noite, domingo para segunda, às 4h30 da manhã, portanto, admito que a senhora só apresentou queixa depois de sair do hospital durante a segunda-feira. A PSP não foi ao local, a senhora pegou naquele cartão de memória onde tem as imagens de videovigilância e foi apresentar a queixa à polícia, e a polícia, perante os fatos e, sobretudo, perante as imagens, fez o seu trabalho, fez a avaliação de risco da vítima, como diz a lei, e levou o caso ao Ministério Público para promover medidas de coação o mais urgentes possíveis. Entretanto, a senhora terá ido para casa de familiares, não sei se a Conselho da Polícia e Segurança Pública ou sua vontade própria, isso não sabemos, e a PSP manteve um esquema de segurança tal como diz a lei, e, portanto, com isto foi cumprida a lei. Parece-me que, neste caso, teria sido suficiente, se era para ouvir amanhã, não era preciso fazer detenção. Esta coisa de fazer detenções para fazer interrogatórios de dia a seguir tem sido alvo de imensas críticas, em imensos casos mediáticos, e neste caso parece-me que aqui o Ministério Público sucumbiu também um bocadinho ao alarme público que se criou à volta deste caso. Um caso que faz aumentar o número de vítimas de violência doméstica na região, que só este ano já reuniu 125 denúncias, segundo a Associação Presença Feminina, um número que é superior ao período homólogo do ano passado. Paula Margarido deu nota no telejornal da RTP Madeira do número de vítimas que estão atualmente sob acolhimento em casas de abrigo. Nós temos resposta para proteção em habitação, as chamadas casa-abrigo. Ou seja, eu sou vítima de violência doméstica, estou a ser agredida, tenho os meus filhos, tenho que sair de casa e, para proteção das mesmas, podem estas ser acolhidas em casa-abrigo. A nossa região dispõe desta resposta. Posso lhe dizer que, efetivamente, no ano de 2024 foram acolhidas em casa-abrigo 57 vítimas. Este ano, no primeiro trimestre, já temos 20 mulheres e 25 crianças em casa-abrigo. Depois, para além disso, toda uma equipa multidisciplinar para apoio psicológico, jurídico, social às vítimas de violência doméstica. A mulher de 34 anos, barbaramente agredida pelo companheiro, está internada no serviço de cirurgia plástica do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O filho, de 9 anos, está à guarda da família próxima.
representante da República para a Madeira travou o diploma regional que pretendia suspender a atribuição de novas licenças para motoristas e operadores de TVDE. O projeto de decreto regulamentar, que deu entrada no Palácio de São Lourenço a 18 de agosto e previa uma suspensão transitória da emissão de novas licenças, não mereceu a assinatura de Irneu Barreto, considerando que está ferido de inconstitucionalidade orgânica. Pedro Rodrigues, secretário regional com a pasta dos transportes, garante que não estava a tentar limitar o número de novas licenças. Nós não estávamos a limitar o número. O que este diploma dizia é que até 31 de dezembro não seriam emitidas novas licenças, tanto para operadores como para motoristas, porque estamos a fazer um estudo sobre o sector e do impacto destas licenças no sector e na região. Portanto, esse estudo está a ser feito e o que nós dissemos até 31 de dezembro, o IMT, que está com esta responsabilidade, até 31 de dezembro, tinha que nos apresentar, tem que elaborar um estudo sobre esta matéria, portanto, e para vermos que passo aqui íamos dar, não era uma limitação, era uma suspensão provisória da emissão de novas licenças, face ao número de licenças que estamos a ver que estão a crescer semanalmente neste sector e para proteger tanto o próprio sector, para quem já tem licença, tanto o sector como os operadores, como o sector que está, digamos assim, na área também, que é o setor dos táxis e que tem uma regulamentação própria. Um assunto que agora vai ser analisado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. O governante garante que tem de haver um travão a este crescimento dos TVDE que diz ser abrupto. Verifica-se um crescimento abrupto e isto tem sido sentido no trânsito, como as pessoas sabem, e têm sentido isto no seu dia-a-dia, sobretudo no grande centro urbano do Funchal, dos problemas que isto tem trazido ao trânsito e ao sector económico dos transportes de passageiros. Duas áreas que o Estatuto Administrativo da Região Autónoma de Madeira diz que a região, e os Açores também, pode legislar sobre esta matéria. Há esta questão agora de uma lei que foi aprovada em 2018 que terá fechado a porta a essa regulamentação própria na região, que vamos tentar ver até onde é que podemos ir para regular um sector que nós estamos perfeitamente convencidos tem que ser regulado. A decisão baseia-se na jurisprudência do Tribunal Constitucional que atribui à Assembleia da República a competência exclusiva para limitar o direito de iniciativa económica privada, ou seja, o Governo Regional não tem poderes para aprovar este tipo de restrições. A Madeira, que conta atualmente com 750 motoristas TVDE devidamente licenciados e 400 operadores. O Partido Socialista continua preocupado com as tarifas impostas pelos Estados Unidos da América que afetam setores como o do vinho Madeira. Após uma reunião com a ACIF, o deputado Gonçalo Leite Velho adiantou ser importante intervir em duas frentes, a promoção e o POSEI. Verificamos essencialmente duas soluções que já tinham sido antevistas pelo Partido Socialista, uma solução de apoio na promoção do produto Madeira, até porque vamos ter a situação do aniversário da independência dos Estados Unidos, uma data muito importante para os Estados Unidos e, como bem sabemos, a independência dos Estados Unidos foi brindada com vinho Madeira, portanto temos uma oportunidade única para a promoção do vinho Madeira e podemos trabalhar também outros assuntos que estão na ordem do dia, nomeadamente a questão dos apoios POSEI, e começar a prever medidas em relação à questão do POSEI que possa também contrabalançar algumas dificuldades do ponto de vista dos nossos empresários e dos nossos produtores. Gonçalo Leite Velho, que menciona as dificuldades que existem na produção de vinho. Nós temos dificuldades de produção, não só por causa da questão da pressão imobiliária, mas também por causa das alterações climáticas. E uma das questões que nós abordamos hoje tem a ver exatamente também com algumas dificuldades de produção, com a questão de algumas infestações que têm vindo a estar presentes nas vinhas e que essas infestações fazem também diminuição de produção. Depois também é a questão da qualidade do produto. E quando nós falamos de queremos comercializar o vinho Madeira com qualidade, todos estes
problemas de produção, todas estas infestações a acumular com as questões do imobiliário, com as várias dificuldades de produção que temos sentido aqui na região. Portanto, são questões que temos de dar atenção e, obviamente, todas essas correções da produção de vinho Madeira têm de ser pensadas e têm de ser, sobretudo, apoiadas para conseguirmos antever aquilo que é o futuro do produto vinho Madeira. Ricardo Diogo, da Vinhos Barbeito, mostra-se também preocupado com dificuldades na produção de vinho. Afirma que é preciso agir já, ou dentro de 5 anos não haverá vinhas, apontando uma série de caminhos necessários para garantir o futuro da viticultura na Madeira. Entre eles está a reserva de terrenos para expansão, a criação de equipas de trabalho para irem ao terreno, como acontece com a banana, e mais apoio técnico e de laboratório para garantir a antecipação face às alterações climáticas e pragas. O produtor avançou que em São Vicente a quebra na produção ronda aos 50% devido ao mildio, numa reportagem para ler na edição do Diário desta quinta-feira.